Observadas as formalidades legais, eu declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. Desejando um bom dia a todos e a todas. Encontra-se sobre a mesa a ata da sessão ordinária do mês de setembro, de 13 de setembro de 2017. Totalmente já assinada, então eu submeto à homologação do plenário, sem objeção, declaro homologada a ata. Para a senhora secretária, para a leitura do expediente e sorteio de processo. Leitura. Processo número 1014/2018. Declaração de inadimplência do senhor ex-prefeito, senhor Delmar Barros da Silveira Sobrinho, da Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, referente ao exercício financeiro de 2016, períodos de 21/1 de 2016 a 5/4 de 2016 e 22/4 de 2016 a 18/9 de 2016, 25/9 de 2016 a 7/11 de 2016 e de 13/11 de 2016 a 31/12 de 2016. Sorteios. Processo número 1725/2018. É o recurso de reconsideração da tomada de conta especial relativo ao convênio 10/13/2008, CECID, firmado entre o Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Carolina, do exercício financeiro 2008, de responsabilidade da senhora Thelma Pinheiro Ribeiro. O relator do processo foi o doutor Álvaro César de França Ferreira. O relator sorteado foi o doutor Nava Neto. Processo 1719/2018. Em face de configurações da hipótese prevista no artigo 1º do Código de Processo Civil Brasileiro, o conselheiro substituto Melquisedeque Nava Neto solicita redistribuição da relatoria do município de Zé Doca, exercício financeiro 2018. Bom, então, nós vamos fazer o sorteio e, por via de consequência, nós vamos fazer a redistribuição do município equivalente. Então, a senhora sorteia aí de 1 a 9, não, excluído o doutor Nava, né? Se a pedra dele cair, a gente puxa outra. Doutor Blackout. Doutor Blackout. Então, nós vamos verificar na lista do doutor Blackout. É a lista 7, né? É a lista 7. O município equivalente, considerado a população, doutor Blackout, que é o critério, é Olinda Nova do Maranhão. Sem objeção, feita a permuta. Bom, então vamos adiante. Sorteio de processo. Acabou. Olinda Nova é a sua? É porque o Nava... Bom, então com a palavra os... Você jogou, mandou trocar. Com as palavras, os senhores conselheiros substitutos e o procurador de contas. Doutor Pavão. Eu quero devolver ao relator, conselheiro Antônio Blackout, o processo 2726/2010, que eu pedi vistas. E, no momento oportuno, eu faço o meu voto, não sei se você já votou, mas meu voto é acompanhando o parecer do Ministério Público desde logo, mas certo. do relator. A gente proclama, no momento oportuno, a gente faz uma revisão do relatório e proclama o resultado. Senhor presidente. Mas, doutor Blackout. Terminou? É? O senhor terminou? Terminei. Eu quero pedir inclusão em pauta, senhor presidente, em caráter especial, do processo 778/2018, processo digital, consulta formulada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho. Ok, deferido.
Mais alguém se manifesta? Esse processo ele é originário da relatoria do conselheiro Washington de Oliveira. Muito bem. Eu tenho aqui mais alguma manifestação? Nenhuma, né? Eu tenho aqui em mesa para apresentação e colocação à disposição para a manifestação dos relatores, de possível relator, é uma resolução TCE-MA, que cuida tão somente da formação do Conselho de Administração do Fundo de Modernização desse tribunal. Então, está o presidente, o ouvidor, a formação já é chapada. O doutor Blackout já está se propondo a relatar, então eu encaminho o projeto de resolução que trata tão somente da formação do Conselho de Administração do Fundo de Modernização desse tribunal. A presidência, depois o conselheiro Álvaro, o conselheiro substituto Osmário, o chefe da unidade executiva, doutor José Genésio, e o Gilson Robert, que é o supervisor de contabilidade governamental. Só cuida disso. Mais nada? Senhor presidente, só uma sugestão. Gostaria que o doutor Blackout tem na sua relatoria uma consulta sobre o MP, que se vertesse a pauta e desse prioridade para ele relatar a consulta, até em homenagem à presença de procuradores que querem assistir. Tá? E a pauta hoje está muito longa. Muito bem, muito bem. Muito bem sugerido, muito bem lembrado. Aliás, eu peço até desculpas de não ter tido esse protagonismo, né? Peço desculpa de não ter tido essa ideia, mas tá laureada a ideia do conselheiro. E eu quero também aproveitar para registrar que encontra-se entre nós 2 membros do Ministério Público de Contas, né? O doutor Leitão. É a convivência, né? Aliás, essas coisas já estão quase se confundindo, viu? A toda hora nós estamos aqui com procuradores de justiça, com procuradores de contas, sentados na mesma mesa. Ainda ontem aconteceu uma reunião aqui, de forma que é por isso que o cliente já começa a fazer essa permuta. Mas eu acho que as partes ficam reciprocamente honradas. Pois bem. Então, eu quero registrar a presença dos procuradores de justiça, o doutor Leitão, que é, né, velho conhecido nosso, e o doutor Cigenê Rodrigues, também conhecido de todos, né? Então, quero dizer que o tribunal os recebe de braços abertos, visitem-nos sempre, e para a gente é sempre uma honra tê-los na nossa casa. Pois bem, então vamos atender ao pedido do doutor Nonato e encaminho a palavra ao doutor Blackout para relatar a consulta formulada pelo Ministério Público Estadual. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, trata-se do processo 778/2018, processo de consulta, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, na pessoa do senhor Procurador-Geral de Justiça, o Luiz Gonzaga Martins Coelho. A pergunta formulada ela é bem objetiva. Formula a presente consulta ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para saber se é possível o pagamento do Plano de Assistência Médico-Social aos membros aposentados e aos pensionistas, com verba integrante do orçamento anual do Ministério Público, a caso disponível, a exemplo do que sucede no âmbito do Tribunal de Justiça. E encaminha cópia da Lei Complementar número 202/2017 e do ato regulamentar que dispõe sobre esse benefício no âmbito do Ministério Público do Maranhão. Submetido à consultoria técnica em controle externo do tribunal, a conclusão a que chegou foi a seguinte:
diante do exposto, configura-se a possibilidade de extensão do auxílio aqui tratado aos membros inativos do Ministério Público, com a consequente despesa sendo suportada pelas dotações orçamentárias próprias daquele órgão, até que decisão definitiva sobre o tema seja gerada pela Suprema Corte. O Ministério Público de Contas emitiu parecer nos seguintes termos: por todo o exposto, opino que a presente consulta seja respondida nos termos deste parecer e do relatório de instrução 004/2018 da COTEX. Concorda com a conclusão da unidade técnica. Em que pese aparentemente tratar-se de caso concreto, mas eu entendi que devo dar um tratamento em tese à questão, uma vez que o assunto tem desdobramento no âmbito do TJ, no âmbito do próprio Tribunal de Contas, além do âmbito do Ministério Público Estadual. Portanto, eu proponho conhecer a consulta, no primeiro momento, e responder à consulta nos seguintes termos, acompanhando o Ministério Público e a unidade técnica. A despesa para o implemento do auxílio saúde dos membros do Ministério Público Estadual que estão em pleno exercício da atividade e aos aposentados, tão somente, correrá por conta da dotação orçamentária própria do Ministério Público Estadual. Observado, para tanto, o artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de despesa de natureza continuada, e classificar orçamentariamente a despesa com base na Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001, que estabelece lá os critérios de classificação da despesa dessa espécie. No caso específico dos aposentados, uma vez empenhado a despesa no próprio órgão, deverá ser feita a transferência intra-orçamentária para o órgão pagador dos proventos dos aposentados, mediante enquadramento no artigo 2º, parágrafo 9º, da mesma Portaria Interministerial de 163, de 4 de maio de 2001. Por fim, consignar que esse auxílio-saúde ele é de natureza indenizatória e não é de natureza previdenciária. Daí o mecanismo de registro e de transferência intra-orçamentária que dá conta da operacionalização dele para os inativos. Essa é a resposta à consulta, senhor presidente. Resumindo, será pago com dotação própria do Ministério Público Estadual. Para os inativos, aposentados, será feito repasse dentro das regras da Portaria Interministerial 163, será feito repasse para o órgão pagador dos proventos, no Poder Executivo, que será contabilizado também na forma da Portaria Interministerial 163. E assim se consolida o mecanismo de pagamento desse benefício, especificamente para os aposentados. Eis a resposta à consulta. Em discussão, alguma manifestação contrária? Então, eu declaro respondida a consulta nos termos do voto do relator. Então, vamos adiante, né? Senhores conselheiros, senhor procurador, eu tenho aqui em mesa, são duas medidas cautelares que foram proferidas pela presidência. A ausência justificada do relator originário, o conselheiro Osmário Freire Guimarães. Então, o regimento interno prevê que, nesses casos, ausente o conselheiro substituto, que o processo será distribuído para o presidente decidir sobre o pedido de cautelar. Então, é
como também o regimento prevê que essa decisão será submetida ao plenário do TCE na sessão subsequente, eu, como autor da decisão, vou fazer o relatório sucinto para submetê-los à apreciação. Então, iniciando pelo processo 1759/2018, é uma representação feita pelo Ministério Público de Contas contra o município de Paraibano. Então, trata-se de representação com pedido de medida cautelar formulada pelo Ministério Público de Contas contra o município paraibano, com fundamento em representação da Procuradoria de Justiça da comarca de Paraibano. Então, bem entendido que a iniciativa partiu da Procuradoria de Justiça da comarca de Paraibano. Noticiando que a referida municipalidade pretendia realizar carnaval com recursos próprios, mesmo com a folha salarial de seus servidores e professores contratados, atrasada, em desacordo com a orientação contida na INTCE, INTCE 54/2018, que nós, de forma antecipada, pedagógica e preventiva, declaramos que passaríamos, doravante, a considerar como ilegítima, com base no artigo 70 da Constituição Federal, despesas de carnaval, com festividades, não é com carnaval, com qualquer festividade, no caso de salário atrasado. Eu quero crer que me cabe, na condição de presidente, fazer um breve relato da origem dessa IN, né? Até em função de uma certa polêmica que gerou a partir da apresentação de um projeto de PEC. O que aconteceu é que, conforme já é do conhecimento do plenário, o Ministério Público Estadual, por meio do Dr. Gonzaga, né, teve a iniciativa, que teve o acolhimento do Ministério Público de Contas, de provocar o TCE no mesmo sentido de uma prática que já tem sido utilizada em outros tribunais de contas do Brasil. Eu tenho até aqui uma relação dos tribunais de contas que já de alguma forma, já se manifestaram nesse sentido, né? Eu vou passar depois para os colegas. São vários, muitos, que, de uma forma ou de outra, já vêm atuando. O modelo que foi apresentado no Maranhão foi um modelo copiado de Sergipe, o estado, portanto, nordestino, de uma situação equivalente à situação do Maranhão. E nós recebemos o pedido, né? Recebemos o pedido no mesmo dia, lá pelo dia 20 de janeiro. No mesmo dia, nós cuidamos de divulgar, não só o TCE do Maranhão divulgou, mas também o TCE do Piauí, o Ministério Público Estadual também divulgou o pedido, que o tribunal iria analisar, e, feita essa divulgação, houve um contato da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão com o Tribunal de Contas, e houve ali uma certa, ainda que informal, uma certa tratativa. Eu não posso dizer aqui, de jeito nenhum, que houve um acordo entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. Não houve acordo, mas houve tratativa. A Assembleia manifestou a preocupação, e nós recebemos essas manifestações, depois analisamos o pedido, e a partir dessa análise, nós tivemos a oportunidade de sentar, após o pedido, com o Ministério Público de Contas, com o Ministério Público Estadual, que foi representado, inclusive, pelo seu procurador-geral. Nós rediscutimos a proposta e evoluímos muito para restringir para este ano tão somente a questão de salários atrasados.
A proposta inicial, a exemplo do que ocorre, por exemplo, no estado do Piauí, aqui do lado, do nosso vizinho estado do Piauí, propunha a questão, além da questão salarial e da questão da situação de emergência, propunha também a questão de inadimplência perante os regimes próprios de previdência. E, por via de consequência, inadimplência também perante o regime de INSS. Pedia também a questão da inadimplência perante os fornecedores. E ainda a questão de deficiência na prestação da saúde e educação. Então, nós evoluímos, nós tivemos a oportunidade de ponderar que essa coisa tinha que ser gradual, lenta, progressiva, e, de comum acordo, né, evoluímos no sentido de exigir, de trabalhar nesse momento tão somente a questão salarial, sem proibição de convênio. Vale dizer que nós fizemos uma pesquisa interna e externa junto ao governo estadual, e a conclusão que nós chegamos é que não existe no estado do Maranhão nenhuma norma, nem mesmo nenhuma orientação que obrigue o Estado a exigir contrapartida. Não existe. Isso aí nós procuramos ouvir a Procuradoria-Geral do Estado e até mesmo outras pessoas que são da área jurídica e que poderiam nos auxiliar a encontrar essa norma. Essa norma não existe. Existe uma tradição, existe um costume que vem da esfera federal, né, de que se costuma pedir contrapartida. Essa contrapartida, às vezes, é simbólica, de 2%. Pois bem, e o que aconteceu é que o governo estadual, numa atitude que, a meu ver, é de adesão, é de simples adesão, ele poderia dizer, isso não é comigo, porque não há nada que me obrigue a fazer contrapartida, mas numa atitude de adesão disse que só iria fazer repasse aos municípios que estivessem com a folha salarial em dia e exigindo uma declaração do prefeito. Em relação à FAMEM, eu digo a mesma coisa. Nós não podemos dizer que a IN resultou de um acordo com a FAMEM, mas posso afirmar que houve, sim, tratativas com o representante da prefeitura, o presidente Tema. Nós tivemos a oportunidade de conversar, informalmente, é verdade, mas sentar na mesa, lá no Ministério Público, presente o Procurador-Geral de Justiça, presente o prefeito Tema, presente eu presente representando o TCE. O assunto foi colocado com toda a clareza, ele fez as ponderações e nós atendemos, acreditamos que no limite, reduzimos a questão de recursos próprios. Não está na IN, mas fica subentendido que não há proibição do município continuar a prestar os serviços essenciais, ainda que voltados ao carnaval. Por exemplo, ainda que o município esteja em atraso, está proibido o município de fazer a limpeza da área reservada para os brincantes? Está proibido o município de colocar uma ambulância, de colocar médicos de plantão para atender a alguma necessidade? Claro que não está. Claro que a nossa IN ela se refere às despesas relacionadas diretamente típicas, despesas típicas de carnaval, tais como contratação de banda, tais como contratação daqueles aparelhos eletrônicos, palco, etc. Quer dizer, somente as despesas típicas. Portanto, é óbvio, o prefeito poderia sim fazer limpeza da área, ajudar o Estado na segurança dos brincantes. Isso é óbvio, né, que isso não há nenhuma restrição. Pois bem, então, assim caminhou-se, o plenário discutiu, a sessão, houve uma reunião prévia, os conselheiros foram convocados,
os conselheiros e os substitutos, os procuradores foram convocados previamente para discutir a reunião, houve a reunião e o tribunal, então, por unanimidade, resolveu, a exemplo, repito, de muitos tribunais, inclusive o TCE do Piauí, porque aqui existe muito essa preocupação de nós estarmos copiando o modelo de Santa Catarina, que existe, que está num nível muito mais elevado. Não é o caso. Nós estamos bem aquém do TCE do Piauí. E eu perguntei ao presidente Olavo, o atual presidente do TCE do Piauí, se houve alguma resistência lá no Piauí em relação à deliberação deles, que aconteceu dia 25 de janeiro, ou seja, apenas 6 dias antes da nossa instrução. 6 dias. Lá aconteceu no dia 6 de janeiro. E aqui nós anunciamos bem antes. A decisão saiu dia 31, mas bem antes começaram as tratativas. De forma que foi feita a reunião prévia, foi feita a discussão, saiu a IN representa uma inauguração do Tribunal de Contas no aspecto do controle da legitimidade da despesa, que vai muito além do simples exame da legalidade. Fala-se que houve excesso em relação a presente o poder discricionário do Executivo. Nós estamos firmes, conscientes de que não há excesso. O poder discricionário ele não é ilimitado, ele existe sim, tem que ser respeitado, mas ele não é ilimitado. Aliás, não tem nenhum poder na República que seja ilimitado. Não por acaso o TCE tem sim, conforme está estabelecido pelo Constituinte originário, o poder de avaliar, além da legalidade, avaliar a legitimidade. O que seria uma despesa legítima? É aquela que vai ao encontro dos anseios da sociedade. E o tribunal tem esse poder de avaliar isso e rever, se for o caso, a qualquer momento. De forma que foi feita a IN, com todas essas cautelas, com toda essa prudência, ainda assim houve essa reação por parte do Legislativo em apresentar uma PEC que está sendo discutida. Perguntei, repito, ao presidente do TCE do Piauí se houve alguma reação. Ele disse que não houve, e eu perguntei a ele, mas não houve como não houve? Ele me respondeu, não houve porque aqui o povo apoia. O povo do Piauí apoia a nossa iniciativa. Não seja por isso, porque a minha leitura é que o povo do Maranhão também apoia. Essa foi a minha resposta. Então, é porque eu acho que aqui no Piauí não existe esse problema de inadimplência que talvez exista no estado do Maranhão. Ou ainda, que talvez não haja aqui o número de emendas parlamentares sendo utilizadas no Carnaval, como talvez exista no estado do Maranhão. Bom, esse era o relato que eu queria fazer, apenas para nivelar, uma vez que o assunto está muito na mídia, tem sido explorado, e a gente tem que, é importante que passem esses esclarecimentos. Então, a partir da IN, foi feita uma representação apenas em 2 municípios, no caso Paraibano e Gonçalves Dias, e nós examinamos, repito, na ausência do conselheiro Osmário, e constatamos que havia, sim, elementos suficientes nos autos, elementos esses que foram fornecidos pelo Ministério Público Estadual de Paraibano e recebido e analisado pelo Ministério Público de Contas e apresentado, elementos que levassem à edição da cautelar, presente os pressupostos, folha de salário de servidores e professores contratados em atraso, que era exatamente o único ponto que nós trabalhamos este ano. E o Carnaval anunciado. Folha de atrasado e o Carnaval anunciado. De forma que, presente os pressupostos, nós, em substituição ao conselheiro Osmário,
demos a cautelar, e é nesses termos que eu submeto à apreciação do plenário. Coloco agora em discussão, em votação, sem nenhuma objeção, eu declaro homologado a cautelar de Paraibano. O outro caso foi Gonçalves Dias, né? Os pressupostos são os mesmos, aconteceu a coisa no mesmo sentido, e os pressupostos presentes, né? Presente essa competência de se verificar esse controle de legitimidade. Me parece que essa palavra legitimidade, no caso, nunca foi tão bem empregada, porque o retorno, não sei se os conselheiros têm tido essa percepção, mas o retorno por parte da população, isso se vê nas redes sociais, isso eu ouço no dia a dia, com as pessoas conversando, e eu tenho procurado auscultar, porque isso é legitimidade, né? O que é uma despesa que é legal, mas não é legítima? É aquela que não atende ao anseio da sociedade, que é uma coisa trabalhada em nível de doutrina. Mas eu quero crer que, no caso presente, ainda que você diga que o conceito de legitimidade seja um conceito aberto, o tribunal trabalhou aqui com absoluta segurança dentro daquelas áreas. Geralmente, quando se trata de um conceito aberto, indeterminado, você tem as duas áreas de segurança, a de sim, a de não, e uma área pantanosa. Eu não tenho, meu sentimento, que não tenho a menor dúvida, que nós trabalhamos na área de segurança, na área do sim. Eu não tenho recebido nenhuma manifestação que não seja dos parlamentares incomodados, não tem nenhuma manifestação da sociedade civil, de uma entidade da sociedade civil, que seja contrária. Não tenho nenhuma posição de nenhum órgão da sociedade civil. Pelo contrário, a força sindical já esteve aqui, os sindicatos de servidores até prometeram fazer uma manifestação de apoio ao TCE. Ontem nós recebemos aqui a rede de controle, né, presentes. O Procurador-Geral de Justiça não esteve, porque estava em São Paulo, numa reunião do colégio, mas estiveram 2 representantes, por ele designados. Presente o representante do TCU no Maranhão, da CGU, da Procuradoria-Geral da República, o doutor Zé Leite, esteve presente. Presente o procurador da União, doutor Fabrício, e além dos membros do Ministério Público, não sei se estou esquecendo alguém, doutor Jairo. A Leilândia eu já falei, a representante do CGU, e inclusive saiu uma nota de apoio, uma nota de defesa do TCE, de forma que nós estamos absolutamente tranquilos de que tomamos todas as cautelas, fomos prudentes e vamos evoluir nisso gradativamente. Então, a situação de Gonçalves Dias é equivalente, né? Presentes os pressupostos, folha atrasada de servidores atrasados, professores contratados também atrasados e carnaval anunciado. Então, firme nesses fundamentos, nós tomamos a iniciativa de dar cautelar. E esse é o breve relato. Eu submeto à apreciação dos conselheiros. Não havendo objeção, eu declaro homologadas as 2 cautelares. De minha parte é só. Vamos à relatoria, começando pelo decano, nosso conselheiro Raimundo Oliveira Filho. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor, inicio minha relatoria com o processo de número 3647/2012, prestação de conta anual de gestão da administração direta do município de Godofredo de Viana, exercício financeiro 2011, sob a responsabilidade da senhora Maria da Conceição dos Santos de Matos. Senhor presidente, o processo tramitou normalmente, foi ao Ministério Público
e mereceu o parecer da palavra do Dr. Jairo, manifestando pela irregularidade. Pela ilegalidade das contas. Ele se ampara para esse parecer com apenas uma aplicação de multas. Ele sugere no valor de R$50 mil, em razão de infrações das normas legais e regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional. E multas de R$600 por evento, por cada RRO e RGF não encaminhados e ou publicado tempestivamente. Além da condenação ao pagamento da multa correspondente a 30% dos subsídios anuais, referente à expressa determinação do artigo 5º da Lei 10.028, a não publicação. E eu, senhor presidente, venhas eu peço ao Ministério Público para divergir das suas conclusões, mesmo porque, senhor presidente, as contas considero que seria desproporcional e irrazoável julgar irregulares as contas em tela apenas pelas irregularidades já apontadas, fato que, aliás, não resulta em débito, podendo ser, no presente caso, considerado que houve mera falha formal. Diante do exposto, senhor presidente, senhores conselheiros, dissentindo do Ministério Público, do Dr. Jairo, parecerista, manifesta o sentido de que as contas da administração direta devam receber parecer prévio pela aprovação com ressalva e serem julgadas regulares com ressalva com a aplicação de multas à senhora, sob a responsabilidade da senhora Maria da Conceição dos Santos Matos, quais sejam R$1.000 devido à ausência de demonstrativo de subvenções, auxílios e contribuições, R$15 mil devido à regularidade em procedimento licitatório, R$2.000 devido às despesas realizadas sem o devido processo licitatório, aliás, com vício, multa de R$1.000 devido à ausência de termo de contratos, multa de R$2.000 devido à ausência de retenção de recolhimento do INSS das folhas de pagamento, R$1.000 devido à ausência de guia de recolhimento da Previdência Social, uma multa de R$1.000 devido à ausência de tabela remuneratória em relação dos servidores nessa situação, uma multa de R$1.200 referente ao não encaminhamento dos relatórios resumidos da execução orçamentária, o sexto bimestre, e o relatório de gestão fiscal segundo semestre. E uma multa de R$36 mil correspondente a 30% do subsídio recebido pela gestora, perfazendo ao todo, senhor presidente, um total de R$71.200 de multas. É o relatório e é o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, o Ministério Público mantém o parecer, usando a palavra para ressaltar que nessas contas foi identificado que despesas no valor de R$1.389.000 foram feitas sem prévia licitação. Por isso, nós mantemos o parecer pela irregularidade das contas. Bom, em discussão, parece que a questão está muito bem definida, né? Falta de licitação no valor de R$1 milhão, que o Ministério Público entende que é relevante e o relator acha, entende, já vota no sentido de que é relevante sim, mas não capaz de julgamento, de rejeitar. Rejeição. Então, o voto do relator é julgamento regular, com ressalva. A aprovação do parecer prévio. Com ressalva. Que é o parecer prévio e a julgamento. Pela aprovação com ressalva e julgamento regular com ressalva com a aplicação das multas, que perfazem R$71.200. 70? R$71.200. Nesse elenco que eu já citei. É o relatório e o voto. Tá. O relator. Então, sem objeção, eu proclamo o resultado. Senhor presidente, o processo é 53/2, prestação de conta anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social Godofredo Viana. O exercício financeiro é o mesmo, 2011, e responsável, senhora Maria da Conceição Santos, doutor Jairo parecerista, e na mesma linha de raciocínio e conclusão, o doutor Jairo manifesta pelo julgamento irregular das contas com a aplicação de uma multa de R$10 mil. E eu dissinto do Ministério Público, no sentido de que seja das contas do FMAS devam receber parecer prévio pela aprovação com ressalvas e julgados regulares com ressalvas, referente a esse 2011, sob a responsabilidade da senhora Maria da Conceição Santos Matos,
multa de R$ 2.000 devido à irregularidade nos aspectos formais da folha de pagamento, multa de R$ 2.000 devido à ausência de guia de previdência social, multa de R$ 1.000 devido à ausência de escrituração contábil na rubrica orçamentária de contratação temporária, fazendo ao todo R$ 5.000, senhor presidente. É o relatório e o voto. O Ministério Público mantém o parecer. Senhor presidente, o processo... só proclamando, eu acho que a situação é equivalente. É idêntico, só muda valores. Eu acho até menor. Aí é menor, que ali foi 71, aqui é 5.000. A quantidade foram só 3. Um, inclusive, é relacionado à guia de previdência social. Senhor presidente... Pode continuar, já está proclamado o resultado. Senhor presidente, o processo 3657 de 2012, prestação de conta anual de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Godofredo de Viana, exercício de 2011, a responsabilidade é a senhora Maria da Conceição de Santos Matos, procurador Dr. Jairo, que manifesta pela irregularidade. Aqui, senhor presidente, eu comungo integralmente com o entendimento do Ministério Público, haja vista que existe uma imputação de débito a ser decidida. Qual seja, manifesto, comungando com o entendimento do Ministério Público, que devo receber parecer prévio pela desaprovação e serem julgados irregulares, haja vista a imputação de débito e a aplicação de multas. A responsabilidade da senhora Maria da Conceição Santos Matos. A imputação de débito no valor de R$ 20.384, devido a pagamento de despesas realizadas sem apresentação de notas fiscais. Uma multa de R$ 2.038,40, que é os 10% do valor que é imputado. Uma multa de R$ 3.000 devido à ausência de termo de contratos. Uma multa de R$ 2.000 devido à irregularidade nos aspectos formais da folha de pagamento, uma multa de R$ 2.000 devido à ausência de guia de previdência social e uma multa de R$ 1.000 devido à ausência de termo de contrato de prestadores. À vista disso, o referido débito faz o valor de R$ 20.384 e multas no valor de R$ 10.038,40. R$ 38,40, fazendo ao todo R$ 30.422,40, senhor presidente. É o relatório e é o voto. Situação equivalente? Não, aqui eu comungo porque há imputação de débito. Há imputação de débito? Há imputação de débito. Então, proclamado. Senhor presidente, o processo 3660 de 2012 é prestação de conta anual de gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica, é o Fundeb, exercício de 2011, sob a responsabilidade da senhora Maria da Conceição Santos Matos. Dr. Jairo manifesta, senhor presidente, julgamento irregular das contas, com as penalidades a seguir. Imputação de débito de R$ 69.028,48, responsabilização pelo pagamento da multa de 50% do valor do débito imputado, pagamento de multa de 50 mil em razão das infrações de normas legais e regulamentares. E isso é o que entende o Ministério Público. Diante do exposto, comungo com o parecer ministerial da palavra do Dr. Jairo, manifestando no sentido que as contas do FMS, Fundeb, devam receber parecer prévio pela desaprovação e serem julgados irregulares, referente ao exercício de 2011, com a consequente imputação de débito e multas sob a responsabilidade da senhora Maria da Conceição de Santos Matos, quais sejam: imputação de débito de R$ 69.028,48, devido a pagamento de despesas realizadas sem apresentação de notas fiscais. Uma multa de R$ 6.902,84, referente a 10%. O Ministério Público é o divide nesse percentagem. O Ministério Público manifesta por 50%, eu sugiro a aplicação de 10%. A multa de R$ 3.000 devido à despesa realizada sem o devido procedimento licitatório. Multa de R$ 2.000 devido à ausência de notas de empenho. Multa de R$ 2.000 devido à ausência de procedimento de despesa referente ao mês de dezembro. Multa de R$ 2.000 devido à fragmentação de despesa. Multa de R$ 2.000 devido à ausência de folha de pagamento de profissionais do magistério. Multa de R$ 2.000 devido à ausência de guia de previdência social. E multa de R$ 1.000 devido à ausência de tabela remuneratória. Fazendo o débito de R$ 69.028,48 e multa no valor de R$ 20.902,84, totalizando os dois em R$ 89.931,32, senhor presidente. É como relato e voto. Decidido. O 3905/2012, prestação de conta anual
do presidente da Câmara de Godofredo Viana, exercício 2011, sobre a responsável, a senhora José Agenor Melo e Silva. Doutora Flávia manifesta, no seu parecer 10.1401, que as contas devem ser julgadas regulares e irregulares. Condenação ao pagamento da multa no valor de R$10.000, em razão das infrações de normas legais regulamentadas de natureza contábil. Aplicação de 30% dos vencimentos do responsável por deixar de divulgar o RGF no prazo estabelecido. E eu peço vênia para dirigir desse particular da nobre procuradora, para que, manifestando que as contas da Câmara sejam julgadas regulares com ressalva, com a aplicação de multa responsabilizando o senhor José Agenor Melo Silva, quais sejam R$4.500 devido à regularidade em procedimento licitatório, uma multa de R$1.000 devido à ausência de lei fixando para a legislatura o subsídio de vereadores, multa de R$1.200, ausência de lei de criação de cargo comissionado, multa de R$1.200, ausência de lei de criação de cargo efetivo, multa de R$4.000 devido aos gastos com folha de pagamento da Câmara Municipal, multa de R$10.800 referente a 30% dos vencimentos anuais do responsável, fazendo ao todo, senhor presidente, as multas, o valor de R$22.900. É como relato e voto, senhor presidente. Decidido. Senhor presidente, o processo 4082/2012 trata de embargo de declaração da prestação de conta anual de governo, exercício 2011, do município de Benedito Leite, sob a responsabilidade do senhor Raimundo Coelho Júnior, advogado constituído nos autos. Em síntese, senhor presidente, o embargo em comenta alega que o parecer prévio 249/2017 é omisso e obscuro por não apontar expressamente a irregularidade ou impropriedade constante nos autos que ensejam a desaprovação das contas. Eu divirjo do recurso, no sentido de que essa grande coisa deixe de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração oposto pelo senhor Raimundo Coelho, mantendo-se inalterado o parecer prévio 249/2017. É como voto, relato e voto, senhor presidente. Conhecido, não provido. Senhor presidente, é só. Doutor Nonato Lago. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, fazer uma relatoria sucinta, senhor presidente, haja vista a pacificação de entendimento entre a unidade técnica, o Ministério Público e relator, o que não exige um aprofundamento da relatoria. Eu relato o processo 3721 de 2011, prestação de conta anual do prefeito. Aqui trata-se da prestação do prefeito de Fernando Falcão, referente ao exercício 2010, responsabilidade do senhor Antônio Moacir Pereira de Santana. Falhas e irregularidades administrativas remanescentes que não resultaram em prejuízo ao erário municipal, para ser pela aprovação com ressalva das contas de governo, de acordo com a MP. 3722/2011 é uma tomada de conta anual de gestores da administração direta do município de Fernando Falcão, também. Referente a 2010, a responsabilidade do senhor Antônio Moacir Pereira de Santana, ex-prefeito e ordenador de despesa, irregularidades que não resultaram em prejuízo ao erário municipal, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal, decidir recurso extraordinário, emitir parecer prévio pela aprovação das contas nos moldes do artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 1º, do artigo 10, inciso 1º da Lei Estadual 8.258/2005, julgamento regular das contas, plena quitação. Regulares as contas. Tomada de conta anual de gestores, aqui é o 3726, também, aqui é Fundeb, município é o mesmo, Fernando Falcão, exercício o mesmo, 2010, a responsabilidade também do seu prefeito Moacir Pereira de Santana, ex-prefeito, aliás, e ordenador de despesa. Irregularidades também que não resultaram em prejuízo ao erário por força daquela norma indicada no processo anterior, pelo julgamento regular das contas e plena quitação, gestor. 3724, 2011, TCE, tomada de conta anual dos gestores, aqui é do Fundo Municipal de Saúde. Referente ao mesmo exercício, o gestor é o mesmo,
que é ordenador de despesa. As irregularidades aqui também não resultaram de prejuízo ao erário e resulta também no julgamento regular de contas com plena quitação. 3724 esse. 3725, 2011, município mesmo, o exercício mesmo, o gestor o mesmo, as irregularidades também não prejudicaram o erário e, por força da situação da fixação do Supremo aqui já relatado no processo anterior, pelo julgamento regular das contas e plena quitação ao gestor. Todos esses processos, de acordo com o Ministério Público. Agora, continuando, senhor presidente, processo 9441 de 2017, um acompanhamento de publicação de convênios da Secretaria de Estado da Ciência e Desenvolvimento Urbano, SECID, exercício financeiro de 2017, de acordo com o MP de conta pelo arquivamento e devolução dos autos ao órgão de origem. O 7180 de 2016, tomada de conta especial, que é um auxílio financeiro, exercício 2013, essa tomada de conta especial é da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico, FAPEMA, do exercício financeiro 2013. Aqui, de acordo com o Ministério Público, pelo arquivamento e devolução dos autos ao órgão de origem. O 9931 de 2015 é uma tomada de conta especial do convênio 021-2009, C10, exercício 2009, recurso de reconsideração, irregularidade, imputação de débito e multa. Tomada de conta especial do convênio 021-2009, do exercício financeiro de 2009, consignada no acordo 12.14.16, encaminhado recurso de reconsideração. De acordo com o MP de contas, conhecimento do recurso, provimento em parte, envio de cópias deste órgão para o Ministério Público de Contas, SUPEX, para os devidos fins. 6551-2016, aqui é uma tomada de conta especial da Secretaria Estadual de Saúde, do exercício 2017, de acordo com o MP de contas, pelo julgamento irregular e multa, envio de cópias ao Ministério Público de Contas. É o voto. Tomada o 7356, 2016, tomada de conta especial do auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, exercício 2013, de acordo com o MP, pelo julgamento irregular e multa, e os envios de cópias deste acordo para o Ministério Público de Contas e para a Procuradoria-Geral de Justiça para os devidos fins. 125 de 2016, que aqui é uma tomada de conta especial do convênio 149 de 2011, Secretaria Estadual de Saúde, ressarcimento ao erário e aplicação de multa, consignada no acordo 759 de 2017. Não conhecimento do recurso, permanência da decisão. É o voto. 3033 de 2007, prestação de conta anual de gestores do Hospital Getúlio Presidente Vargas. Exercício 2013, de acordo com o MP, julgamento regular com ressalva e multa de 2, aqui no caso, R$2.000. 2649 de 2017, prestação de conta anual de gestores do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, exercício financeiro 2006, de acordo com o Ministério Público de Contas, julgamento regular com ressalva. E o que me consta é só, senhor presidente. Processo decidido, eu suspendo a sessão por 5 minutos.